A paz do Senhor, minhas irmãs, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor, nesse nosso propósito de oração, de conhecimento da palavra do Senhor, acerca daquilo que nós precisamos evitar fazer para continuarmos aproveitando a presença do Senhor e evitar também fazer para não sofrer pela própria ação das nossas mãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da mulher precipitada. O que é ser uma mulher precipitada? Se você se olhar e ver como você toma as suas decisões, você vai poder chegar em algumas conclusões. Se você é rápida para decidir e mesmo com agilidade nessa decisão, se você olha todos os detalhes, todos os ângulos da situação para saber se você está tomando a decisão assertiva ou se você de repente na primeira situação você já decide e você já sai agindo no impulso, tentando fazer com que aquela situação seja resolvida imediatamente. Hoje o Senhor nos alerta a olhar para esses nossos comportamentos, porque a nossa emoção ela pode nos levar a um distanciamento da, da verdade, do acerto dentro daquilo que nós precisamos fazer. O que, o que vem a ser, né? Quem são os precipitados? De modo geral, as pessoas precipitadas são aquelas que têm comportamento impulsivo, é, humor instável, que são imprevisíveis, que as tendências a acessos à raiva, a temperamento de conflito, a ser imediatistas, que têm dificuldade de relacionamentos afetivos, que falam sem pensar constantemente. De modo geral, são essas pessoas que são as precipitadas. Mas nós precisamos focar aqui no reflexo disso, né? Porque identificar se foi uma precipitação ou não, talvez seria até mais fácil, porque a gente sofre a amarga consequência da decisão de uma atitude que tomamos sem pensar ou baseado na impulsividade. E nós, com esse estudo, que a base principal desse estudo é evitar essas tolices para não nos distanciar da presença do Senhor. Então, o que nós podemos fazer para evitar essa situação? Nós podemos fazer antes de decidir, buscar o auxílio do Senhor. Porque qualquer decisão que tomamos sem a presença do Senhor é perigosíssimo para nossa continuidade, né? Porque a gente não consegue prever as consequências das nossas decisões sem a presença de Deus. Mesmo nós orando, mesmo nós já acordando e colocando diante do Senhor toda a nossa vida, todo o nosso dia, todas as pessoas com as quais nós vamos relacionar, mesmo nós fazendo tudo isso, nós ainda erramos. A diferença que quando nós estamos com o Senhor é que, na medida em que nós estamos fazendo, o Espírito Santo de Deus vai nos trazendo consciência, vai nos trazendo direção, vai nos trazendo instrução e as nossas decisões começam a ser assertivas. E de repente a gente olha e fala assim: nossa, eu fiz mesmo, olha aí, deu certo. E eu já tive situações em que eu estava com situações difíceis para resolver, e aí de repente aconteceu, tudo deu certo, e eu olho para trás e falo: como é que foi mesmo que eu passei por isso? Aí eu não consigo lembrar exatamente o que eu fiz, como que eu fiz, e o porquê que naquele momento eu estava calma, eu estava serena e tal. E aí o dia que não está bem, assim, que não foi, né, realmente, ou a semana, porque o distanciamento da presença de Deus, ele acontece quando nós vamos um dia após o outro, deixando de orar, deixando de ler a palavra, deixando
de buscar a presença. E aí, quando isso acontece, quando a gente começa, porque não deu tempo, porque eu tive que fazer tal coisa, e a gente vai enfraquecendo. De repente, você já começa a ver que você já está exalando loucuras por aí, porque você já está caminhando na carne, né? Está caminhando sozinho. Então, a precipitação, ela causa muito sofrimento. Para você ter uma ideia, essa palavra, ela vem da palavra precipício. E o que é precipício? É abismo, é perdição, é ruína, é coisa realmente distante da presença de Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer, em Provérbios 14, 29, vai dizer que o longâmino é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta loucura. E também Provérbios 19, 2 vai dizer: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Imagina, meu Deus, além de estar fazendo a coisa que vai dar sofrimento para nós mesmos, ainda vai estar pecando contra o Senhor. Portanto, não tome decisão precipitada, não seja apressada, não seja ansiosa. Deus cuida de cada detalhe da minha vida, da sua vida. E não adianta nós queremos resolver com as nossas próprias mãos, porque se nós orarmos antes, a mão do Senhor, ela é poderosa para mover o mundo todo por você, por mim. E na precipitação, sabe? É na precipitação que muitas mulheres tomam decisão errada, incluindo eu e você. Fazemos escolhas erradas, saímos muitas vezes da nossa razão e vamos piorando as coisas. E às vezes também isso dentro de casa pode gerar, né, situações terríveis. Quantas pessoas que a gente vê que às vezes sai até de casa, é marido que vai embora, é mulher que vai embora, e é briga, é confusão, envolve a família no meio. Dali a pouco tudo se acalma, porque entram em acordo novamente. Então, quer dizer, toda aquela confusão que aconteceu é porque alguém precipitou e começou a piorar a situação. Mas isso, mesmo depois que aplacou a fúria, mesmo depois que as coisas ficaram melhores, isso gerou uma mágoa, isso gerou um ressentimento, isso gerou um histórico. As crianças que viram isso, né, os adultos que não esperavam esse comportamento seu. Então, assim, isso é uma coisa que realmente a gente precisa avaliar e ver quantas vezes, né, a gente está agindo dessa maneira. A palavra do Senhor vai dizer assim, Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, porque o próprio entendimento do homem é loucura sem a presença de Deus. Seja sábia em se calar, em orar, em ouvir e esperar o tempo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o passado, sabe o presente, sabe o futuro, e Ele está cuidando. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer não é sair decidindo tudo com base na emoção do momento, mas é refletir sobre o porquê você sente aquilo, qual é a origem daquele sentimento, daquela dor que te impulsiona a gerar uma decisão rápida, a gerar uma decisão talvez que vai magoar pessoas, que vai magoar você, que vai magoar é, todo um contexto de futuro daquilo que você tem planejado. Amém, minhas irmãs. Deus seja louvado por mais este dia, que o Senhor faça prosperar as obras das tuas mãos e que o Senhor possa frear as decisões precipitadas que vieram à nossa mente a ser tomada para que nós possamos realmente ter sabedoria em nossas escolhas, em nossas decisões, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus.